Nesse vídeo aqui em especial, a gente vai trazer tudo sobre rotação de boss para todas as faixas de level, tá bom? Desde o 250 a level 2000. Lembre-se o seguinte, aqui a gente vai estar falando de uma visão da melhor rotação possível do que compensa e não compensa. E isso não tem uma ligação direta com a sua diversão. Às vezes você quer fazer uma rotação de boss enorme porque você não gosta de caçar, e tá tudo bem. O foco desse vídeo é mostrar a rotação de boss ali de cada faixa de level, para que a cada faixa de level consiga tirar o máximo proveito da rotação de boss, tá bom? Eu já gostaria de começar nesse vídeo agradecendo a guild lá de Colabra que chama Digit One. Eles me deram muita informação, eles que farmam com boss, sobre a rotação de boss no late game. Obrigado em especial aí ao Cezinha, que deu muitas informações. Então, esse vídeo ele tá bem rico de informação. Se você tem curiosidade de saber as rotações, inclusive de level alto, fica aqui. Primeira rotação de boss, vamos chamar aqui de S++. Essa categoria aqui é a top rotação do jogo atualmente, tá bom? Essa rotação de boss, ela consiste basicamente em uma PT de 5 pessoas. O level mínimo para fazer essa rotação é level 1000, mas essa PT ela tem que estar entrosada, ela tem que estar jogando direitinho, não dá para ser aquela PTzinha de grupo de WhatsApp, uma vaga, porque normalmente não rola, tá bom? Essas PTs todos os dias, tá? Segunda a segunda, elas estão matando os 4 boss da Rotten Blood, tá bom? Então vamos colocar aqui já os 4. Um tá aqui. Cadê os 4 boss agora, né? 2. Cara, eu separei tanto boss aqui que eu tô até me perdendo pra achar os boss. Perdão, viu? Os 4 boss aqui da Rotten Blood. Essa rotação com a PT já bem certinha, ela demora cerca de 1 hora a 1 hora e 10. Esses valores são tirados de uma PT level 1200, level 1000 mais já faz. Essa rotação ela rende de 4 a 5 kks por dia para cada membro da PT, mais a chance de um item bis, tá bom? Você fazendo isso, a média de drop durante um mês são de 4 bags. Para cada? Não, para toda a PT, 4 bags. Normalmente essas PTs fazem loot dividido, beleza? A rotação que faz todo dia a galera late game é esta daqui. Muito importante você lembrar, tá bom? Que é o seguinte também. Quem valoriza muito a estamina, normalmente faz apenas 2 bosses, ou às vezes um só. Da Hunt ali que já tava fazendo, o cara tá caçando Rotten Blood, ele já faz o boss quando termina, para dar uma preservada na estamina. Mas a rapaziada que quer farmar mesmo, acaba fazendo os 4 diariamente. E esses são os únicos boss que eles fazem. A cada 3 dias, esse mesmo grupo de pessoas que está focado em farm de boss aproveita e mata o Bracagore. Lembrando que não são todas as PTs que optam por matar o Bracagore. Muitas dessas PTs matam só os 4 diariamente e não matam o Bracagore. As PTs que optam por farmar com essa rotação não caçam Rotten Blood. Normalmente essas PTs caçam Gnomprona, porque como eu disse para vocês, essas pessoas elas estão focadas em fazer dinheiro com o jogo. E em Gnomprona, para não ficar para trás tanto no level, eles batem 2 boosts, 3 boosts, e a própria Hunt Gnomprona, dropando as bags, acaba pagando esses custos. E o profit que eles tiram do jogo é da rotação. A rotação é só esses 4 boss? Diariamente sim, mas a cada 3 dias eles fazem Bracagore, e muitos, eu repito, muitos aproveitam e fazem uma Soul War Full. A cada 3 dias eles fazem uma Soul War Full. A Soul War são 5 bosses, tá faltando um aqui. Cadê ele? Será que eu esqueci de negociar? Acho que eu esqueci de... ele aqui, ó. E eles fazem a Soul War Full, incluindo o boss final. Então, a cada 3 dias, essa PT S++, que é o que mais faz dinheiro com boss, eles fazem
Bakagora e Soul War inteira. Uma Soul War inteira para uma PT já entrosada. De parâmetro, temos aqui uma PT 1300, como eu falei para vocês. Uma Soul War dura em média 2 horas, 2 horas e 20, tá? A Soul War, ela tem uma... Assim como o Bakagori, que eu esqueci de falar, quanto mais Bakagori ou o last da Soul War você matar, aumenta a sua chance de drop. Então, acaba que o drop é meio recorrente. Uma rotação inteira da Soul War dá cerca de 6kk, 5kk e meio, 5kk e meio a 6kk para cada membro da PT ali. E também segue ali mais ou menos cerca de 5, 4 bags ao mês inteiro. Mais uma vez lembrando, essas pessoas, elas dividem ali o loot e tal, então essas bags dividem ali entre os loots. Essa aqui é a rotação hoje mais power do game, que a galera mais farma dinheiro, tá bom? Diariamente faz os 4 boss da Rotten Blood, caçam na Gnomprona. A cada 3 dias, algumas pessoas fazem Bakagori e fazem uma Soul War completa. Tem gente que mata só os 4 da Rotten Blood, e quem caça Rotten Blood e quer preservar a estamina, mata apenas 2 da Rotten Blood e mais nada, para dar uma secada na estamina. Então, hoje, essa é a rotação com mais dinheiro do Tibia. Tá bom, mas o cara que também é level 1000 e não quer fazer essa rotação, o que ele faz? A galera é level alto também, né? De 850 a 1000, eles também têm uma rotação muito interessante. E não necessariamente o cara level 1k mais faz essa rotação. Tem gente que faz uma rotação mais soft, tá? O que seria essa rotação mais soft? Normalmente as pessoas que são level alto e querem fazer boss, mas não querem fazer essa rotação que eu acabei de dizer, fazem 2 boss Rotten Blood, 2 boss Soul War, tá bom? Os 2 boss da Soul War é do Rotten Golem e do Cloak, tá? Muito importante dizer, a seleção desses 2 bosses aqui, é porque cada um desses boss gira em torno de 10 a 15 minutos para você fazer o acesso e matar, tá? Então é por isso que na Rotten Blood escolhe cada um desses. Já aqui na Rotten, se você fizer o acesso correndo nos bracinhos, dura de 10 a 13 minutos para você fazer o boss da Rotten Golem, e Cloak cerca de 20 minutos. O loot básico de um boss da Rotten Blood gira em torno de 1 a 1.3kk, tirando bags, e da Soul War de 800 a 1kk. Então reparem, em 25 minutos, uma PT de level 900, por exemplo, em 25 minutos faz cerca aí de 2kk na Rotten Blood e cerca de 1kk e 800 na Soul War em 30 minutos, 35, tá bom? Essa mesma rapaziada normalmente também faz o Magma Bubble. Lembrando que o Magma Bubble especificamente a galera level alto não tem feito, pois o drop aqui é meio baixo e é para dar uma preservada na estamina, considerando que eles já estão fazendo 4 boss diariamente, a cada 3 dias faz uma Soul War full, e isso dá um custo na estamina, então acaba dando uma reduzida, e o Magma Bubble, essa galera aqui de cima acaba não fazendo. O tempo para se fazer um Magma Bubble é cerca aí de 10 a 15 minutos, incluindo o percurso, ida e volta. Se você joga um servidor retrô e você tomar uma Soulfire ali, aí o bagulho azedou para você, a não ser que você seja druida, tá? Essa mesma rapaziada aqui, alguns deles absorvem alguns boss da categoria de baixo, que é o que eu vou mostrar agora, de level 600 a 850, tá? Então lembre-se, essa rapaziada de 800 a level que você quiser, elas fazem esses boss aqui primeiramente, é a prioridade delas, tá? Dando esses números que eu falei para vocês, mas algumas pessoas querem fazer ainda mais bosses e absorvem bosses aqui da linha de baixo, que é o que eu vou falar agora. Do level 600 a 850, a rotação de boss ela é um pouco diferente. Aqui você pode, se você tem uma PTzinha e tal, você talvez já aguente fazer um boss do Rotten Golem e tal, tranquilo, mas no geral, 650 a 850, prefere estar indo fazer os bosses da livraria, tá?
Em um geral, eu coloquei só uma fotinha aqui, lá são 4, tá? Mas em um geral, quem farma os bosses da livraria mata apenas 2, que são os 2 bosses que dropam Epaulette, tá? Epaulette que é um item de addon que gira entre 15 a 20 kk, fora os Silver Tokens, etc. Cada boss da livraria estipula-se aí um tempo de 10 a 15 minutos para você fazer cada um desses boss. O level 600 mais para matar esse boss é justamente para você poder andar de um boss ao outro, poder correr na livraria, basicamente, tá bom? Lembrando, então, que esses boss, eles têm um loot fixo em Silver Token, principalmente, então dependendo do valor do Silver Token no seu servidor, esse boss ele pode dar um lucro muito bacana. O lucro para cada um desses bosses é de aproximadamente 500k, mais a chance do Epaulette, certo? Então, considerando que cada boss gira aí 12 minutos para fazer, em 24 minutos uma PT de level 700 faz aí 1kk e 200 mais a chance de rare. Então compensa, considerando o profit que um cara tem mais ou menos deste level. Isso para uma PTzinha X4, tá bom? E agora tem outros boss que eles acabam adicionando, que normalmente, tá? Não é uma regra, mas essa galera normalmente quer fazer esses bosses. Essa galera faz o The Monster para tentar dar uma sortezinha ali, às vezes não faz porque o The Monster é mais focado para outra. Essa galera tenta juntar a PTzinha para fazer Last Livraria todos os dias, tá? Todos os dias essa galera faz Last Livraria. É uma coisa assim que traz um retorno para eles de Silver Token, tem a chance de Library Ticket, etc, tá? E no geral, por incrível que pareça, tá? Uma PT de level 600 a 850 normalmente não foge muito disso. Os bosses da livraria, uma rotação rápida, às vezes se quer aumentar um pouco, faz um Rotten Golem, aumenta um negocinho. E existe pessoas que preferem já ir para bosses que são indicados para outra faixa de level. Então reparem, tudo que tiver, aqui, por exemplo, ó, nada impede que um cara que esteja fazendo essa rotação aqui de cima mate um Magma Bubble, faça uma rotação livraria, mas não são todos que optam. E a mesma coisa vai acontecer aqui, de level 600 a 850. A rotação que eu vou falar agora é de 400 a 600. Ficou meio confuso, mas muita gente pega essas criaturas da rotação de 600 a 500 e faz level 700, 800 e tal. Quais são os bosses que essa galera 400 a 600 tem feito principalmente, tá? Diversão e Pokémon andam lado a lado, então vem aqui na cal, Pokemil.com, um servidor que tá online simplesmente, amigão, há 8 anos, vai da primeira à 7ª geração, um servidor sério, um servidor tranquilo para você jogar e se divertir, conseguir de fato pegar seus shines, seus megas e muito desafio, muita coisa legal, lendários, etc. Mano, servidor top demais, 8 anos online. Ferumbrinhaote, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinhaote, muitas novidades para vocês. E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos bosses reformulados e melhorados. Ferumbrinhaote, você conhece, você confia. E esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins, link na descrição, o brabo. Essa galera tem focado muito em lasts, tá? Paleworm, cerca aí de 10 minutos você vai e volta se você já tiver a lanterna perfeito. Aqui, para tentar a sorte de dropar algo valioso, essa galera aqui, o melhor drop que eles podem ter é justamente um Eldritch Shield, que tá girando em cerca de 100kk. Então Warzone 9 entra muito para essa galera de 400 a 600 fazer diariamente, para tentar pegar aquele rare, sabe? Pegar aquele negócio. Então, o Warzone 9 entra aqui. Warzone 9, cerca aí de 10 minutos você vai e volta também. O The Monster é outro boss que a galera acabou substituindo da rotação de 250 a 400. Vocês vão ver agora quais são essas criaturas, tá? E ela veio para 400 a 600. Se você for parar para pensar em uma rotação
que compensa pro level e tal, gira mais ou menos aqui em torno disso. Mas isso aqui, ó, os 3 boss dá meia hora, e tem gente que gosta de rotações maiores. Então, agora vamos colocar bosses de level 250 a 400, e como eu disse, nada impede que as outras categorias de superiores peguem esses bosses de baixo, mas muitas vezes não compensa, e eu vou explicar para vocês agora o porquê, tá bom? Vamos começar aqui com uma rotaçãozinha de Gold Token. A rotaçãozinha de Gold Token, ela é perfeita para um cara level 250 a 400. Uma PT de level 300, que seja 5 pessoas ali, que já se conhecem, que vão fazer direitinho, cerca de 35 minutos faz um Gold Token. Uma rotação de GT tá girando hoje aí em cerca de 800k de Profit. Então percebam, 800k de Profit em 30 minutos mais ou menos. Para um level 400 a 600, vale mais a pena ele caçar, que ele vai fazer o mesmo Profit e ainda vai pegar uma XPzinha. Você tá entendendo? Porque cada boss tá numa categoria diferente. Então essa galera do 250 ao 400, para eles compensa fazer GT, porque um level 250, 300, ele não vai fazer 800k de Profit em 35 minutos 40. Então para ele é legal. A mesma coisa se aplica aqui à Grave Danger. A Grave Danger que também tá com uma rotação bem bacana, que tá dando cerca de 600, 700k, porque o Silver Token tá muito valorizado. Se a sua PT for fazer Grave Danger, ela for level 300, 350, vai uma meia hora, 35 minutos também. Se a sua PT for de level 500, vocês conseguem fazer Grave Danger em 20, 25 minutos. E Gold Token em 25, mais ou menos também, tá bom? Então aí tem que fazer a conta e vocês vão perceber que realmente Grave Danger, GT... a partir do 400, 500, vale a pena você caçar ao invés de fazer essas rotações, tá bom? Esse boss agora, na minha opinião, eles são os melhores dessa categoria aqui, do 250 ao 400, e é por isso que muita gente 400 ao 600 faz eles, porque realmente são os melhores dessa categoria, que é Dreamcurts que você vem com um drop alto de Silver Token, Gold Token, uma chance de rare, dependendo do boss do dia. Tem boss que pode pegar Shoulder Plate, tem boss que você pode pegar Dreamwalker Boots. Então assim, são bosses que tem rare mais o loot garantido, e são bosses que vão mudando diariamente ali, cada dia é um boss e tal, e é um boss rápido. Cerca de 5, 7 minutos a sua PT consegue ir, matar e voltar. A não ser que você mate o próximo boss que eu vou dizer agora, que na minha opinião também é maravilhoso, que é o Last da Dreamcurts. Ele que tem como rei o Sleep Shaw, que hoje em dia não vale muito, ele tem uma quantidade alta de tokens que ele dropa ali no dia a dia, muito bom mesmo. Tem o Yazirzão de 700k e tal. Esse boss especificamente, muita gente do 400 ao 600 mata todos os dias. Aproveita e já mata também o da Dreamcurts, entendeu? Mas é uma rotação aí para 250 a 400 muito boa. Outro boss que é muito bom, só que você acaba dependendo de 10 pessoas para fazer, é o King Zelos. O King Zelos que eu vou colocar aqui no 250 a 400, porque essa galera já aguenta matar, mas é outro boss e muita, mas muita gente level 400 a 600 coloca na rotação e mata diariamente, pois compensa. É um boss que você, juntando o time ali, que demora um pouquinho na alavanca, é cerca aí de 12 minutos para você estar fazendo esse boss, e o boss fight dura de cerca de 7 a 9 minutos, tá bom? E é um boss que você tem ali de loot fixo cerca de 300, 400k, com alguns rares, como addon, equipamentos e tal. Então o King Zelos, ele é muito bom, só que o King Zelos, ele precisa, ó, 10 pessoas, tá? A Timira agora vem como um boss que todo mundo vai lá todos os dias matar e tal. É um boss fight de aproximadamente 5 minutos, um tempo de percurso e tal. O loot que você vai pegar lá é aproximadamente 100k por dia, porque vai ter dia que você vai pegar um Yazir, vai ter dia que você não vai pegar nada e tal. E tem os rarezinhos. 5 minutos, 10k. 5 minutos, 100k. É isso aproximadamente, 20k por minuto. Que para um level 250 a 400 é show, mas como eu disse para vocês, do 400 ao 600 talvez já seja mais interessante caçar. Isso eu não vou nem falar do level 600, 800, 1k e tal. Então, esses bosses que estão aqui na última categoria, eles são bosses assim que depois de um determinado level,
realmente vale a pena mais caçar. Mas como eu disse pra vocês no começo do vídeo, é difícil dizer isso, mas não dá pra mensurar o prazer do cara. Às vezes o cara é amarradão de matar boss, ele é level 1000 e ele faz tudo aqui do level 850 a 1k pra baixo, ele faz tudo isso todo dia. E é uma decisão dele. Não é que compensa, mas é uma decisão dele, tá bom? Para level 250 a 400, o Oberon vem como a principal chance de você fazer muito dinheiro em um dia, tá bom? Dos bosses que você consegue estar fazendo tranquilamente do 250 ao 400, e olha que 250 o caminho do Oberon nem é tão tranquilo assim, é o único boss que realmente tem algo caro, como uma Falcon Graves, e hoje em dia do Oberon a única coisa cara mesmo é a Falcon Graves. E se você observar os outros bosses aqui, eles têm uma constância de valor diariamente, até que tem um rare, mas não é algo muito valioso. Então o Oberon é um boss que eu recomendo que deixe aqui na rotação, tá? Do 250 a 400, justamente por ele ter essa chance. Hoje eu tenho a chance de estourar, eu tenho a chance de do nada fazer 70kk, aí já é um adianto para um item bis e tal. Os outros, eles seguem mais uma linha de farm, todos os dias você vai farmar bem fazendo essa rotação, a chance de pegar um amarelinho e farmar um pouco melhor ainda, tá? Todos esses boss aqui de baixo, tá? Eu vou falar com eles agora especificamente, tá? Odrume, tá? Odrume é um boss que eu fiz aqui no canal, matando o Drume 360 vezes e tal, e eu reparei que o Drume é meio que perca de tempo. Recomendo que faça o boss diário a partir do 250. Se você gosta de boss, não tem problema nenhum você fazer. Mas eu, considerando o valor que ele dropa, quanto tá os itens e o tempo que você perde diariamente, eu não aconselho muito. E ainda menos a Scarlet, tá? A Scarlet, pra mim, é um boss que hoje eu só vejo como um boss pra você fazer o boss diário e mais nada, beleza? E a partir de agora, todos os bosses que eu vou falar agora, eu também só vejo como um boss de boss diário, tá bom? Eu acho bosses que você perde muito tempo e você tem muito pouco retorno, tá? Broku, que é o boss dos Deathling. Pô, você tem que fazer um acessinho todo dia, você vai gastar cerca de 8 minutos pra fazer o acesso. Não, 8 não, 5 minutinhos. Você faz o acesso ali, mata o boss por loot. Ai, ridículo, mano. Lord Retro, tem gente que gosta, eu não gosto, dropa BP e tal. Também acho que é um desperdício de tempo, vale a pena só pro boss diário. Urmalulu, as pessoas amam esse boss. Eu acho que talvez seja o pior boss do jogo, tá bom? Eu odeio muito este boss. E Hatmiral. Hatmiral eu acho que é uma luta muito pegada, é um tempo até que razoável de você ir lá, voltar, a luta ali, se você dá uma vacilada, se amadorzão, tomar uma explodida do barril, eu não gosto. Ele tem dois itens que são de valor legal, que são a bota de gelo e de fogo, mas elas são muito raras de pegar. Na minha leitura, o Hatmiral não vale a viagem, tá bom? Considerando aqui também que bosses para level 250 a menos, eu nem coloquei aqui na tier list, que são apenas bosses para você tá adiantando o seu boss diário, como por exemplo lá dos Were Lion, os Were Fox de Greenvale, ou você pode fazer um boss lá de Feirist lá de baixo a cada 2 horas. São bosses que eles não agregam valor e eles vão tirar tempo da sua gameplay, um tempo que você poderia estar aí lutando para pegar o level 250 e de fato começar uma rotação de boss lucrativa, tá bom? Então, cara, recapitulando, tá? Muito importante vocês entenderem, não é porque esse boss ele tá nessa categoria que você não pode fazer as categorias de baixo, tá bom? Mas quando você fala sobre compensar, não tem muito o que você pode fazer, tá bom? Realmente as rotações de boss são bem pequenas. Lembrando também que aqui é baseado em uma experiência e perguntando, tá? Essa rotação aqui de cima do late game, mais uma vez eu gostaria de agradecer o pessoal aí da Digit One por ter me dado tantas informações de tempo, de loot e de tudo isso, tá? Muita semelhança entre a rotação S++ e a 850+, tá bom? Lembrando que aqui nós estamos falando de pessoas que estão
farmando. Muitas pessoas optam por simplesmente não fazer rotações tão grandes para dar uma preservada na estamina. Tem gente que, por exemplo, caça ali na Rotten Blood, já sai, já mata um boss e acabou. Não se preocupa, por exemplo, em fazer uma Soul War a cada 3 dias e gastar estamina, fazer os 4 boss e farmar e tal. E é isso, mano. Muito bacana, a gente consegue perceber que em todas as faixas aqui da tier list, quando você pega e coloca 250 a 400, esses bosses especificamente, eles dão mais dinheiro do que caçar. Quando você pega 400 a 600, aqui você tem um ticket bom, porque é uma rotação muito rápida. 600 a 800, esses bosses eles dão mais dinheiro do que caçar nessa faixa de level. 850 a 1k, a mesma coisa. E com cada linha da tier list tendo um rare muito adequado para o seu level e tudo isso. Então, rapaziada, eu espero que eu tenha sido claro aqui e bem detalhista com tudo sobre rotação de boss. Aqui você tem muita informação e eu espero que você tenha saciado a sua curiosidade, né? Eu, particularmente, tinha uma curiosidade de saber quanto rende uma rotação de boss de alguém focado em fazer boss level alto, né? E aqui nós temos a resposta, né? Caso eu não tenha falado, que agora até esqueci, vou recapitular, né? Os 4 boss da Rotten Blood dá cerca aí de 4 a 5 kk para cada um da PT, 1 hora por dia. Se você fizer só os 4 bossinhos aqui, umas 4 BPs por mês que vocês dividem, né? Os 4 BPs para PT inteira. Embarca agora aqui também a cada 3 dias, uma rotação inteira, ou seja, fazer uma Soul War do zero. Cerca aí de 2 horas, 2 horas e 20, 5 kk para cada membro da PT e aproximadamente 4, 5 bags por mês para dividir, né? Muito bacana, muito legal. Eu era curioso com essa rotação aqui. Mais uma vez, obrigado ao pessoal da Digit One. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e tenha muita informação para você absorver aí e você talvez rever a sua rotação de boss, você pegar e falar, nossa, esse boss é verdade, se eu estivesse caçando, me daria mais retorno. Lembrando, aqui nós estamos falando apenas sobre o compensar, tá? Você, a sua diversão, a sua experiência, o que você quer fazer com o jogo, não tem muito a ver. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!